Então, queridos irmãos, hoje é dia de ceia, e eu quero trazer uma reflexão muito importante para esse dia de ceia. Irmão, se você conseguir entender esta ceia, conseguir entender este momento, esta hora, como também um momento evangelístico, um momento em que o Cristo está sendo apresentado, porque é uma espécie de representação que fazemos. Ele, no dia em que estava com os discípulos reunidos para comer a Páscoa, ele, tendo havido comido a Páscoa, ele distribuiu, ele rasgou os pães, distribuiu entre os discípulos, disse que comessem em memória, disse que aquele pão representava o seu corpo. Ele disse que aquele vinho, o fruto da videira, representava o seu sangue. Eu tenho certeza, irmãos, que naquela hora ninguém entendeu muita coisa. Não dava para entender isso. Não dava para entender. Só deu para entender depois, com o processo. Com o que aconteceu depois. Ele estava falando que era um ato profético aquilo ali, né, daquele jeito que estava sendo apresentado, que ele sofreria, que ele passaria, não é? Seria esmagado, como o pão foi todo triturado, e depois o seu sangue derramado. Então eles entenderam isso no processo. Então nós como igreja, a missão qual é a missão da igreja? Apresentar Jesus Cristo para as pessoas. Para todos que cruzam no caminho dela, dizer, olha, Jesus Cristo salva. E alguém vai dizer, mas salvar de quê? Tu está pensando que a vida se resume a isso aqui só? Você está pensando assim, que a vida se resume a só estar aqui? Não, a vida é muito mais do que estar aqui. A vida tem a outra parte dela depois. E é sobre isso que nós falamos, sobre salvação. Salvação da minha alma. Salvação deste que é a alma. Nós fomos retirados da terra. Adão não foi feito boneco de barro da terra? Foi retirado da terra. E volta para a terra no final, porque morre. E nós estamos aqui vivos porque temos um fôlego de vida. E esse fôlego, depois, volta para o dono do fôlego. Só que entre uma coisa e a outra tem uma outra coisa. A alma. Isso que é você. Isso que te constitui. Esse eu. Você que tem esse nome que sua mãe botou em você, que seu pai botou em você. O que acontece com esse? Não é? A gente não vai ter mais o corpo. E não vai ter mais o fôlego de vida. Mas tem a alma. A alma continua a existir. Aonde? Na eternidade. E a igreja fala da eternidade. A igreja fala do caminho desta alma. Então estamos aqui como igreja do Senhor para falar do caminho dessa alma. Para falar do meu futuro. Do nosso futuro. Do futuro dos nossos amigos. O que acontece depois que o corpo volta ao pó? O que acontece nesse dia? Você acha que fica tudo escuro? Você acha que vira tudo noite? Você acha que você vai dormir? Hoje pela manhã vimos, né? A igreja no céu, aqui no livro do Apocalipse, diante do trono de Deus, glorificando o nome do Senhor. Onde está a igreja? Onde estão os selados? Vimos hoje pela manhã. A gente está estudando a palavra sobre estes assuntos. E agora eu trago para vocês uma reflexão sobre aqueles que recebem a palavra. Uma reflexão sobre todos que recebem a palavra. A parábola do semeador não é uma parábola para falar sobre os que rejeitam a palavra.
conforme a gente, no senso comum, pode pensar. Parece que alguém rejeitou a palavra. Ela não é exatamente esse negócio de rejeitar a palavra. Abra sua Bíblia, então, em Lucas, no capítulo de número 8. Do verso 11 em diante, já é a explicação da parábola. Essa parábola ela é bem grande, mas lendo a explicação, e muito conhecida, você já vai entender o que eu estou dizendo. 4 tipos de pessoas que receberam a palavra. Não estamos falando aqui de quem rejeitou a palavra. Estamos falando de 4 tipos de pessoas que receberam a palavra. E esse receberam fica muito claro por um verbo que vai ser aplicado a todos eles, aos 4 tipos de pessoas. O verbo é o verbo ouvir. Observe, verso 11 do capítulo 8 de Lucas, diz assim: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Então, li essa porção. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai amado, soberano, aqui nesse nosso grupo hoje, como na nossa igreja, até mesmo frequentando a nossa igreja como um grupo total, eu posso ter esses 4 tipos de pessoas aqui. Pessoas que ouviram, pessoas que deram o crédito. O que é ouvir, né? Deu crédito. O que é ouvir? Ele fez assim, ó, dedo para cima, joia, gostei. Olha, que palavra legal, que igreja legal, que grupo bacana, que trabalho maravilhoso esse que está sendo feito aqui. Ouviram a palavra. Gostei do pastor Simval, brincalhão, tal. Gostei do irmãozinho que eu sentei do lado dele. Puxou assunto comigo, foi simpático. Gostei das pessoas que me receberam lá fora. Gostei, olha que legal. Que legal. Essas pessoas eu defino como esse verbo aqui, ouviram. Até voltam depois. De vez em quando a gente pergunta, quem está voltando a segunda vez, quem já foi, quem já foi. E algumas pessoas levantam a mão, tem sempre alguém voltando por aqui. Há sempre pessoas voltando. Há sempre pessoas passando por aqui. Há sempre pessoas passando 2, 3 meses aqui. Há sempre pessoas também passando mais tempo. Aqui vai falar de 4 tipos de pessoas que ouviram a palavra. Que ouviram. Então, gente... Não pensem que a tragédia é não ouvir a palavra. Mesmo ouvindo, pode terminar em tragédia. Porque vai identificar 4 tipos, onde apenas um tipo foi o tipo que foi louvado no final. Verso 12, os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração. Quando você ouve a palavra, aí começa uma guerra contra você. Quando aquele que entra aqui ouve a palavra, começa uma guerra. Inicia-se uma guerra. Não tem como. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Quando alguém se aproxima da fé, quando alguém se aproxima de Deus, para que o seu nome seja glorificado, seja exaltado, o diabo se apresenta para tirar aquela palavra daquele coração. Então foi definida assim, ó, a palavra foi pregada, mas tem gente que parece que é como se fosse jogado, né? Pelo caminho, a palavra caiu pelo caminho, vem o inimigo e vai catando a palavra. Fica pouco tempo, mas enquanto fica, ele se passa por convertido, ele se passa por irmão, ele se passa, a gente
gostei tanto, né? Algumas pessoas começaram a frequentar a igreja recentemente e tal, mas quem sabe são essas pessoas aqui, que a palavra caiu à beira do caminho, e daqui a pouco o inimigo vai e leva. A pergunta da noite é: como é que você ouviu essa palavra? Em que profundidade você ouviu essa palavra? Mas também no verso de número 13, os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A semente que cai nas pedras é a semente que caía no caminho. Satanás pode ir muito bem lá e tirar. Agora tem a semente, quer dizer, tem a palavra que cai num terreno rochoso. Essa pessoa ouviu também. Ela ouviu a palavra, ela foi à igreja. Poxa, gostei dessa igreja. Olha que igreja legal, que grupo bacana. Ou então foi o culto lá na sua varanda, tal, e a igreja foi lá, gostou da igreja, está todo animado. Gente, todo animado. Não solte foguete por isso. Não solte foguete por isso, porque há um grupo de pessoas que essa semente é como se ela caísse sobre a pedra, não tem profundidade. Recebem a palavra com alegria, com entusiasmo, mas não tem raiz. Creem apenas por um tempo. Por um tempo, por pouco tempo. E daqui a pouco, isso vai embora do coração. Nós devemos ter, pelo menos aqui, entre nós devemos ter aí um quarto de pessoas que ouviram e vão sustentar isso por um tempo. Apenas um tempo. Não estou falando de gente que rejeitou, estou falando de gente que aceitou. Estou falando de gente que se submeteu. Mas a parábola do semeador diz que, olha, entre os que aceitam, entre os que se submetem, existem pessoas que depois largarão. Por quê? Porque a forma de ouvir, a maneira de receber, permitiu. E era porque tinha pouca terra, era rochoso. A semente, você vê que a gente jogou brita ali, ó. Tá difícil do mato nascer. Ele está tentando. Está difícil dele nascer ali, porque na pedra é difícil nascer. Nasce um pouquinho, daqui a pouco eu pensei que o mato ia cobrir aquela brita toda. Mas agora eu estou vendo que já passou a máquina umas 2 vezes no terreno, e ali o mato ainda não conseguiu. Porque quando cai na pedra, é difícil a semente vingar. Tem umazinha ali que está tentando, está ficando ali por um tempinho. Daqui a pouco a gente vê que não vingou. Mas também tem a parte que caiu entre os espinhos. Um outro tipo de solo, né? Solo cheio de espinhos lá. Estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Tem gente que é muito ocupada para ser crente. Tem muito ocupado, tem dinheiro. E dinheiro, sabe o que faz com dinheiro? Dinheiro muda a cabeça da pessoa. Domingo vai passear. Domingo arruma um esquema qualquer. Vai para casa de campo. Vai para a beira da praia. Pega o avião, vai para outro estado. Só porque tem dinheiro. Não consegue servir ao Senhor. Nem dessa forma que a gente entende, nem de uma outra forma. Nem de uma outra forma. Eu conheço pessoas que não estão dentro do contexto de uma igreja, mas que aqui até servem ao Senhor também, por causa das suas circunstâncias. Por causa de suas circunstâncias, por causa de idade, por causa de doença, por causa de um monte de outras coisas.
Não conseguem ter esse ritmo que a gente faz aqui, toda semana, toda semana, toda semana, toda semana. Mas fazem do ritmo deles. Mas há pessoas que o Satanás nem precisa se preocupar. Não vou me preocupar não, porque o dinheiro dele vai tirar ele de lá mesmo. Eu não vou me preocupar não. Eu não vou me preocupar. Olha, você já viu como é que é? Narcísico daquele jeito, ele não fica daquele jeito não. Você já viu como é que ele é? Você já viu? Não. Muito vaidoso, não vai ficar ali não. Ele gosta de status. Você já viu como é que ele é? Satanás nem se preocupa com ele. As preocupações da própria vida, os problemas da própria vida, ou então as riquezas, ou os prazeres. Não é só o diabo que tira da igreja, os prazeres também tiram. O dinheiro também tira. A riqueza também tira. As preocupações também tiram. A ansiedade tira. A ansiedade, preocupação, tira da igreja. Olha quanta coisa concorre para tirar da igreja. Inclusive, Satanás tem tido muito pouco trabalho ultimamente, né? Ele tem deixado, está todo mundo cheio de problema. Então, depois deixar que os problemas dessa gente vai tirar eles da igreja. Então tem o cara que caiu, a semente que caiu, a palavra que caiu, mas caiu entre os espinhos. Aí tudo aquilo vai sufocando. Não, hoje não dá tempo de ir, porque hoje tem isso aqui. Não dá tempo de ir, porque hoje tem isso aqui. Hoje não tem como. Gente, muito difícil. Olha como é difícil um crente sem igreja. Eu sei que existe, mas olha, um crente sem igreja. Crente sem igreja é muito difícil isso, gente. Gente, que coisa estranha. Um crente sem congregar. Um crente sem tomar a ceia. Um crente sem socializar com outro crente. Que coisa estranha. Eu tenho certeza que todo mundo que está na igreja, nem todo mundo que está dentro da igreja, dentro de uma igreja, vai para o céu. Eu tenho certeza que alguns ficaram para trás. Mas eu tenho certeza também que todo mundo que vai para o céu está dentro do contexto da obra de Deus, em algum canto, fazendo alguma coisa, e provavelmente é uma igreja. Todo mundo que vai para o céu, meus queridos, estão dentro de algum contexto, fazendo a obra de Deus. Seja uma igreja, seja uma missão fora do país, seja um outro tipo de missão ligada à igreja, seja uma membresia. Não tem como ser assim, porque ele chamou discípulos, ele chamou pessoas para aprender, e ele disse: ide fazer discípulos. Por quê? Porque o céu vai estar cheio de discípulos. Então, se são discípulos, estão dentro da igreja, estão dentro da obra, estão fazendo alguma coisa pelo reino, se são discípulos, não tem como ser diferente. Então, todo mundo que está dentro, não sei se todo mundo sobe, mas todo mundo que subiu, eu sei que estava dentro. Isso aí é certo. Deus sabe do nosso coração. E o quarto tipo de pessoas que ouviram também é aquele galera que foi chamada de boa terra. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Retém a palavra precisa ser retida. Não adianta ser ouvida. Ouvida você vai ouvir de qualquer jeito, tu não é surdo, eu estou falando, tu está ouvindo. Não adianta ouvir por um tempo, tem que reter a palavra. Reter. Você sabe o que é reter? Não deixar escapar. Hoje pela manhã lemos, agora não vou lembrar, acho que foi 2 Timóteo 3, né? Quando eu falei, eu acho que foi 2 Timóteo 3:14. É isso aí, 14 ao 26. Ali, os selados que vão estar diante do Senhor. Lemos lá, você quer
uma descrição de quem vai estar diante do Senhor, da igreja que vai estar lá diante do Senhor, vai ler em 2 Timóteo 3, de 14 a 26, que foi lido hoje de manhã. Os selados que vão estar, vai lá ver quem são os selados que vão estar diante do Senhor, que são igreja, esses são igreja. Então, que caem em boa terra, esses são os que têm ouvido de bom e reto coração e retêm a palavra. Não adianta você chegar aqui, ouvir tudo e chegar na segunda-feira amanhã fazer tudo o contrário. Não reteve nada, Pai amado. Nada ficou, Pai santo. Jesus, misericórdia. Às vezes eu olho algumas pessoas falando algumas coisas e a única coisa que eu penso, eu falo assim, meu Deus, eu tenho muito o que pregar ainda. Muito o que pregar. Falei para uma pessoa que conversava comigo sobre um futuro. E eu disse, olha, eu me sinto igual João Batista, a voz do que clama no deserto. Porque o que eu já falei, a mesma coisa naquela igreja, não está no gibi. E mesmo assim, ainda encontro pessoas antigas até, se comportando como se fossem crianças na fé. Passou o tempo, já passou o tempo de aprender. Um crente com mais de 10 anos de igreja, com mais de 15 anos de igreja, há coisas que a gente não admite mais. Há coisas que a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, quanto tempo vai levar para aqui ouvindo? Mas às vezes é aquele que ouve, mas não é tal de boa terra, né? Ele ouve, deixa para começar depois, não retém, aí não frutifica. Então a gente fica tão preocupado com os não crentes, com os não convertidos, e aí o Senhor Jesus faz uma parábola, ele falou, eu vou falar de quem ouve, eu vou falar aqui nessa parábola de quem aceita, eu vou falar nessa palavra de quem está no grupo. Tem os que ficarão por pouco tempo, muito pouco tempo, porque a luta com Satanás vai vencer. Tem outros que pensam que vai engrenar, mas é solo rochoso, não tem profundidade, então nasce, depois seca. Tem outros que a palavra cai entre espinhos. É tanta coisa na vida. Tem bens, são ricos, não precisam de orar, Deus tem um plano de saúde. Não precisam orar ao Senhor, tem condições de se virar nessa terra. Não precisam de Deus, vão precisar de Deus só para salvação mesmo. Então, queridos irmãos, estou muito preocupado com a igreja do Senhor, porque eu não sei aqui quem é a semente que caiu pelo caminho, não sei quem está no contexto da semente que caiu nas pedras, não sei quem está no contexto da semente que caiu entre os espinhos, não sei quem está no contexto também da boa semente que caiu na terra boa e que retém a palavra. Eu não sei. A gente olha assim, será que esse vai estar com a gente no céu? Será que aquele vai estar com a gente no céu? A gente olha assim e a gente tem a certeza que a gente não sabe disso. Mas uma coisa a gente sabe, que eu preciso perseverar. Se você observar, a palavra perseverança cabe em todos os 3 casos que a palavra, né? Quando você enfrenta Satanás, se você perseverar, você vence. Quando você não tem profundidade, como caiu nas pedras,
Se você trabalhar a profundidade, se você cavar, você então encontra a profundidade. E quando está entre os espinhos, se você arrancar os espinhos, agora eu não vou ser mais sufocado essa palavra, porque os espinhos foram arrancados. Porque não é isso que tem que acontecer? Todo mundo que ouviu a palavra, recebeu a palavra, ouviu, recebeu, é isso mesmo. Mas que tipo de solo sou eu? Que tipo de lugar sou eu em que essa palavra caiu? Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração.